22 estados estão sob a ameaça de um novo surto da doença. Resgatar esse tipo de ameaça de um passado não tão distante é um feito dos grupos anti-vacina. Gente dogmática que luta contra a ciência, luta contra a lógica e luta contra a vida. Tudo na esperança de validar uma ou outra teoria da conspiração. Um movimento anti-vacinação vem provocando a volta de doenças já erradicadas e epidemias. Esse comportamento se espalhou na internet e ganhou adeptos no mundo. Aqui mesmo, nessa distinta plataforma de vídeos, eles se disseminam com a mesma rapidez das epidemias que eles são capazes de causar. A volta da polio é só a tragédia mais recente provocada por essas pessoas irresponsáveis. Atualmente, o Brasil tem que lidar com um surto de sarampo. E esse surto veio 2 anos depois de um certificado internacional atestando a eliminação do vírus por aqui. A Prefeitura de Manaus declarou situação de emergência para conter o surto de sarampo registrado na cidade. E faremos aquilo que seja necessário para nós oferecermos uma consistente resistência a esse mal. Antes do surto de sarampo e antes da ameaça da volta da polio, o que veio foi um surto de burrice. Missing her vaccination dates. We're not vaccinating. Think they don't work? I think some multinational pharmaceutical company wants me to think they work. You know another really good business? Teeny tiny baby coffins. O Dr. House tá certo. O único argumento razoável diante da epidemia de burrice é o sarcasmo. Gente, vivemos uma epidemia de burrice no nosso mundo. A gente já sabia disso, né? Bom, o vídeo que eu usei na abertura, alguns momentos, eu vou deixar o link, assistam por completo. Eu usei apenas do direito de uso de algumas imagens aqui, né, dentro do uso aceitável delas, mas é do canal Meteoro Brasil, a volta da poliomielite, quando a burrice pode matar. Não deixem de assistir, eu vou deixar o link para vocês. E falando em epidemia de burrice, não deixe de assistir aos 2 últimos vídeos aqui do ex-advogado da Academia Terra Plana, que mostra bem o que é uma epidemia de burrice, né? Mas vamos combater a epidemia dando uma pequena aula de geometria básica, tá bom? Vamos começar do começo. Pessoal, se você tiver essa situação, um pombinho a 1 metro, né? Os olhos do pombinho a 1 metro de uma luminária aqui no teto, né? O que ele vê ao olhar para cima? Bom, ele vê aqui a luminária, mas ele não consegue saber se ela é fixa, se ela é embutida, se ela tem uma elevação. Dá para saber aqui pela sombra, mas eles não gostam de raciocinar. Não dá, por exemplo, para ver a elevação. Mas e se o pombinho se afastar meio metro para um lado, né? Ele se afastou e olhar para cima, ele vai ver isso daqui. Aí ele vai ver a elevação. Tudo bem? E se ele se afastar o meio metro para o outro lado? Ele vai ver por outra elevação. Tá vendo aqui? E qual é o resumo? Tá aqui, olha. Daqui não dava para ver bem, mas agora já dá para ver bem mais detalhes, né? Então, geometricamente é isso, né? A base tinha 1 metro e ele poderia ter andado para frente, para trás, para um lado, para o outro, em diagonal. E aí, em vez de ser uma linha reta, a base, nós teríamos aí um círculo lá embaixo, com raio 1 metro, ou diâmetro 1 metro. E a figura não seria um triângulo, seria um cone. Vamos lá. Geometricamente é isso, né? Quem estivesse aqui no ponto A, olharia para cima, veria na elevação 90 graus. E qual a elevação que quem estivesse no ponto B e C, olhariam e enxergariam o objeto? Isso é fácil de saber. Quem estiver no ponto A, vê o objeto olhando para 90 graus de elevação, né? Para cima. Ó, quem não entende o que é isso, né? Tem terraplanista que acha que isso aqui é temperatura. Não, 90 graus é a elevação aqui que a gente observa no transferidor, tá bom? Bom, vamos lá. Quem estivesse no ponto B ia ver o objeto olhando para a esquerda, já que ele se movimentou um pouco à direita, a aproximadamente 64 graus de elevação. Aproximadamente, não chega a 64. Isso não é inventado, eu calculei fazendo o cálculo de tangente, né? E depois eu vejo a tangente e eu vejo na tabela, olha, está entre 63 e 64. 63 é alguma coisa, eu disse aproximadamente 64 graus de elevação. O ponto C vai estar numa mesma elevação, já que os triângulos são idênticos, né? Só que agora olhando para a direita, né? Então, é isso daí. Resumo tá aí, ó, viu?
É isso daí. Se o pombo desse um passo de meio metro em qualquer direção, é aquilo que eu falei, o resultado seria parecido. Ele formaria um cone, né? Aqui nós temos um cone reto, e se ele desse o meio metro para qualquer lado, teríamos aqui um círculo com diâmetro de 1 metro e altura 1 metro, e o resultado seria o mesmo, né? Ele veria de qualquer ponto da base aproximadamente 64 graus de elevação, né? O objeto. Mesmo que fosse um cone oblíquo, haveria, lógico, uma mudança inicial. Vamos dizer que você observasse a 60 graus de elevação já no ponto central, isso faria uma diferença mais ou menos também. Você veria 30 graus de um lado, 85 do outro, alguma coisa assim, mas haveria uma grande mudança, como houve, né, de quase 30 graus de mudança de elevação naquele exemplo do triângulo. Vamos mudar o exemplo. Agora eu vou colocar o pombinho a 15 metros da luminária. Quando ele quando ele estiver bem abaixo, olhar para cima, ele vai ver a luminária aqui. Olha o que ele vê, né? Olhem para esta linha que vai nos dar direitinho a posição de deslocamento do pombinho. Se ele for meio metro para a direita e olhar para cima, ele vai olhar, olha, ele foi para a direita, tanto que agora aquela lista de referência está do lado esquerdo. Ele vai ver isto. Se ele fizer o meio metro ao contrário, né, ele vai ver isto. Tá vendo aqui? Vamos mostrar, olha a diferença. Agora, a 15 metros de altura, ele nem consegue ver se essa luminária é uma luminária fina, grossa, ele não consegue ver a elevação da luminária. Perceberam a diferença? E geometricamente, vamos calcular o ângulo, como eu fiz da outra vez. Quem estiver no ponto A vai ver o objeto olhando para cima, 90 graus, né? E quem estiver no ponto B vai olhar a 88 graus de elevação. Olha, mas é muito perto de 90. Será que é isso? Sim, esse número não é inventado, nós calculamos também pelo cálculo de tangente e olhando aqui na tabela. É um pouco maior do que 88 graus, né? Então você vê que quando nós elevamos para 15 metros a altura original de 1, nós já praticamente observamos o objeto quase já na mesma elevação, né? Ponto C é a mesma coisa, os triângulos são idênticos. Se fosse um cone, daria a mesma coisa. Eu mantive a base igual e multipliquei a altura por 15 apenas. O ângulo de visão já ficou quase igual aos 90 graus no centro, né? Se fosse um cone oblíquo, haveria a mesma coisa. Lógico que aqui é 90 no meio e 88 em cada ponto aqui da base, em cada ponto da linha da base, né? Do círculo da base. E aqui haveria uma diferenciação também, né? Mas se o ângulo original aqui, vamos dizer que a elevação original aqui fosse 70 graus, eu teria 68 de um lado, 72 do outro, haveria uma pequena variação para esta distância de 15 vezes mais do que o diâmetro da base aqui, tá bom? Vamos agora imaginar um outro quadro, uma luz de um helicóptero lá no alto ou no topo de um prédio, só que ela está a 200 metros da cabeça do pombinho. Vamos fazer os mesmos cálculos agora e ver que diferença fará. Mas o mesmo parâmetro, meio metro para um lado, meio metro para o outro, e vamos ver o que vai mudar nas elevações. Do ponto A não muda nada nunca, o objeto será sempre visto a 90 graus de elevação. E no ponto B, aproximadamente a 90 graus de elevação. Opa, será que isso está certo? Bom, vamos ver, eu não estou inventando, eu fiz novamente o cálculo de tangente, né? Calculei o número aqui, procurei 200 dividido por meio dá 400, eu vou procurar na tabela de tangente e dá 89 graus e mais do que 89 graus e 50 minutos. Ou seja, é praticamente os 90 graus, praticamente, né? Então, dos pontos B e C, o objeto será visto basicamente na mesma elevação que do ponto A. Quando você aumenta aqui em 200 metros, né? Ou seja, 200 vezes a base aqui, tudo bem? É isso daí. Com 200 vezes a altura, o valor da base, a elevação é praticamente a mesma. Se fosse um cone, não haveria diferença, tá? Poderia ser reto ou oblíquo, é aqui. Se você observa aqui 200 vezes, aqui se a geratriz tiver 200 vezes o tamanho aqui do diâmetro da base, não vai mudar. Se aqui fosse um cone reto, seria 90 graus, 90 graus, 90 graus. Se você estivesse aqui observando daqui a 60 graus de elevação, você veria aproximadamente a 60 graus de todos os pontos aqui do círculo
na base do cone, tá bom? Qual a relação disso com os terraplanistas? É que alguns analfabetos matemáticos andam a falar asneiras. Ah, não são esses caras aqui não. Esses são pessoas que vieram me pedir para comentar sobre um vídeo aqui do seu Creyson, né? Nós até fizemos respostas, a do Juan Pablo é bem mais técnica, do Tercetti, que é matemático, fez um exemplo aí bem parecido até com o que eu dei, né? Ele usou 500 metros, só que a base dele tinha um pouco mais de 1 metro, né? Mas vamos lá. Os pombos dizem que a distância enorme entre o afélio e o periélio no movimento de translação da Terra em torno do Sol, deveria fazer com que víssemos apolares em ângulos diferentes. Quer ver? Vamos ver lá. Já que a gente falou em epidemia de burrice, vamos ver aqui o Prezi, né? Vamos ver. Sim. Mas a estrela Polaris também está. Que eu falei, como a estrela Polaris está fixa no Polo Norte, se a Terra faz o movimento de translação, a Terra faz o movimento ainda do afélio, do periélio, e como a estrela Polaris faz para sambar e acompanhar esse movimento extrafixa desde os primórdios. Então ele fala isso daí, ó, o pessoal que já foi afetado pela epidemia de burrice, está tudo aqui dando os likes planos, né? Tirando o Delanilson, que está aqui tentando chamar a atenção para a realidade, mas daqui a pouco ele vai ser bloqueado, não esquenta a cabeça. Ah, temos aqui um monte de gente. Olha aqui o Júnior, a bolinha está se arquejando. Poxa, seu Júnior, o senhor disse que é universitário, tente escrever um pouco melhor, né? Bom, vamos lá. Tem bastante gente aqui que já foi pego pela epidemia de burrice, né? E vamos ver então. Bom, retornando. Vocês sabem que a Terra faz um movimento, né? Em volta, um movimento de translação em volta do Sol. E nesta órbita, ó, isso aqui não está em escala, viu, terraplanista? Nós temos o periélio de 147 milhões de quilômetros e o afélio de 152 milhões de quilômetros. Olha, são quase 300 milhões de quilômetros de um ponto ao outro. Sem perfil. Agora não é meio metro para lá, meio metro para cá, não. São 300 milhões de quilômetros. Então o que o Pombinho está fazendo é dizer assim, 300 milhões é muita coisa. Não é pouca coisa, não. Não é meio metrinho para lá, meio metrinho para cá. O que ele está dizendo é isso, ó. O Pombinho está aqui, olha lá, olhando para Polaris lá em cima. Em outra posição, ele vai ter que ver em outro ângulo. E quando ele está do outro lado aqui, né, ali estava no periélio, aqui no afélio, são 300 milhões de quilômetros. Tem que mudar o ângulo de visualização, né? O problema é que isso faz sentido? Sim, faz sentido se você não estudar, se você for ignorante. Eles não sabem as distâncias envolvidas e ficam assombrados com os 300 milhões de quilômetros. Mas qual a distância da Polaris para a Terra? São 433, quase 434 anos-luz. Pombo não sabe fazer conta, mas quanto que é um ano-luz? Bom, um ano-luz está aqui, a quantidade de quilômetros. Ah, mas você acha que o Bruno sabe ler isso daqui? Eu vou facilitar a vida, olha. Na prática, um ano-luz está aqui na Mega Curioso, aproximadamente olha só, tem 9461, depois 9 zeros. Esse número aqui, ó, se você esqueceu 946, só um aqui, olha, 0, 1000, milhão, bilhão. Então isso aqui é 9 trilhões, eu vou facilitar, olha. 9 trilhões e 461 bilhões de quilômetros. Isto é um ano-luz. Ah, mas só você multiplicar por 433,8 essa bagatela e nós vamos chegar. Isso aqui está arredondado em 4 quatrilhões e 100 trilhões de quilômetros. Só isso aí, viu? Dá para ver a diferença agora? Você já vê no número de zeros, né? Você já vê no número de zeros a diferença, né? Se você dividir um pelo outro, olha, você vai ver que a distância é 13.666.667 vezes. Nós não estamos mais falando de aumentar a altura em 15, em 200 vezes. Nós estamos falando que a distância é 13.666.667 vezes maior do que a base. Então lembrem bem, quando a distância aqui, olha, a base tinha 1 metro e aqui, olha, isso aqui, vamos pensar no cone, né? A base do cone aqui, o diâmetro tinha 1 metro e a elevação aqui tinha 1 metro, de 90 graus baixou para 64 graus de elevação, né?
Tudo bem que não tem uma angulação reta com a Polaris, mas deu para entender, né? Aumentando para 15 metros, de 90 baixou para 88, já quase igualou. E a 200 metros, com meio metro para cada lado, deu 90 graus, mas com 200 vezes o valor da base já deu aproximadamente 90 graus. E se a gente tivesse que aumentar essa altitude, ou a geratriz do cone, em 13.666.667 vezes. Vocês perceberam que isso que parecia enorme fica pequenininho? Ó a diferença. Aqui, ó, pequenininho. Isso aqui, olha, que eu representei aqui embaixo, não dá nem para representar a escala isso, nem existe como representar em escala isso daqui, né? Isso aqui são os 4 quatrilhões e 100 trilhões de quilômetros, isso aqui os 300 milhões de quilômetros, né? Isso que era grandão passou a ser muito pequeno, né? Esse valor aqui é enorme, 300 milhões de quilômetros, mas é irrisório em relação a esse aqui, né? É similar a, se fosse 1 metro aqui a base, 13.666.667 metros, tá bom? Viu a diferença? Se aqui já não fazia quase diferença, imagina aqui, né? Se com 200 metros já não faz diferença, com 13 milhões, quanto que fica? Eu tive uma interrupção com a entrada do netinho aqui, mas vamos finalizar, não tem problema. Então é isso daí, gente. Por isso a translação não faz efeito algum, senhor Bruno, e todos os terraplanistas, em relação à visualização da Polaris. É lógico que isto tudo aqui também está em movimento, né? O Sol não está paradinho, ele está no movimento numa velocidade grande, mas a distância é muito maior. Isto vai mudar, esta angulação de visualização da Polaris vai mudar, mas não em pouco tempo. Isso demora muito tempo, em milhares de anos isto vai fazer alteração, mas não queira que em alguns meses, a diferença aqui é de 6 meses, isso vai fazer diferença. A distância é muito grande. Vocês falam isso porque vocês não têm noção nenhuma de escalas, né? Então, olha, com o cone nem dá para representar a escala. Esta representação aqui da órbita da Terra em volta do Sol é tão pequena que qualquer que for o ângulo aqui, com a distância da geratriz do cone é tão grande, a diferença é tantas vezes maior, que não faz a menor diferença. O ângulo vai ser o mesmo. Esta angulação vai mudar um dia, nós não vamos mais estar aqui para ver, porque muitas eras irão ter já se passado, tá bom? É um problema de escala, gente, de grandeza ou de pequeneza, se você preferir, na fé dos terraplanistas, né? O terraplanista é uma pessoa de pouca fé. O Deus dele só pode realizar pequenas obras, como essa daqui, ó. O Deus da Terra plana só pode fazer uma queijeira com uma fogueira embaixo. O nosso Deus, né, o verdadeiro Criador, ele criou muito mais do que isso, não é mesmo, pessoal? Criou todo um universo. É muito maior, né? Não tem nem como comparar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Sem Perfil.